Olá, este é o canal Professor Vinícius Dias, um canal voltado para o ensino de ciências da natureza. Você vai encontrar neste canal vários vídeos sobre química, física, matemática e biologia. A ideia é te dar uma luz, sempre que você estiver com dúvidas. Só que nesse momento você está num dos vídeos mais antigos desse canal. Quando pintar uma dúvida, conte sempre com este canal. O objetivo é te ajudar mesmo. Se não der para tirar sua dúvida, se o vídeo não for claro, não vai ter atingido meu objetivo. Deixe a sua mensagem quando isso acontecer. Eu quero saber. Mas eu quero te pedir uma coisa. Assista aos vídeos mais recentes. Consulte-nos também no site Professor Vinícius Dias, separado por traços, @webnode.com. Lá você vai encontrar as listas de exercícios que eu coloco à disposição dos alunos para quem eu dou aula presencial. Mas você que acompanha apenas virtualmente também poderá, através do canal, deixar suas dúvidas. Depois de assistir vídeos a respeito das aulas, tente fazer lá os exercícios daquelas listas que tem a ver com os assuntos que você vai estar vendo no canal. A geometria molecular é uma parte muito importante na química e não é um bicho de 7 cabeças. O que você precisa para determinar a geometria molecular é, em primeiro lugar, conseguir achar direitinho a fórmula eletrônica, aquela que mostra os elétrons como pontos. Depois disso, fica fácil, mas vamos lá. Vamos verificar aqui a molécula de água. Veja que nós temos... Olha só, eu tenho que chegar lá no oxigênio e ver como é que é a última camada dele, porque é lá na última camada que ocorre a ligação química. Por isso que ela é chamada camada de valência. Valência é um termo na química que está ligado com ligação química. Tá? Como é que eu verifico quantos elétrons um átomo tem na última camada? Pelo número da família. Isso vale sempre que o elemento for de família do tipo A. E o oxigênio é da família 6A. Pega o número da família, número 6, 6 elétrons na última camada. E o hidrogênio, que é o elemento que tem que se ligar com o oxigênio aqui, né? O hidrogênio é da família 1A, 1 elétron na última camada. Outra coisa muito importante que você tem que saber é a tendência de cada átomo. Nós seguimos aquela regra geral. Olha na última camada. Acima de 4, o cara quer receber elétrons. Abaixo de 4, a tendência é dar elétrons. Acima de 4, o cara quer receber. E abaixo de 4, a tendência é dar. Então, o hidrogênio é que você tem que ficar esperto, porque o hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Então, vai fazer o quê? Vai querer dar elétron? Não, você tem que saber de cor na sua cabeça aí que o hidrogênio quer receber elétron. Ah, mas por que? Nesse momento, você tem que saber que o hidrogênio quer receber um elétron. Você tem que anotar isso no seu caderno, porque os porquês da química, às vezes, eles precisam de um pouco mais de conhecimento para você chegar neles, tá ok? O oxigênio quer receber elétrons. Quantos? Quem quer receber, recebe o que falta para completar 8 elétrons na última camada. Olha aí o oxigênio. Ele vai querer receber 2 elétrons. Novamente, olha o hidrogênio. Ele quer receber 1 elétron, fugindo da regra. O que vai acontecer? Então o oxigênio está lá querendo receber 2 elétrons. E o hidrogênio aparece, vamos focar aqui, o primeiro átomo de hidrogênio que se encontra. Ele vê lá um oxigênio querendo receber 2 elétrons e ele tem 1 elétron e ele também quer receber. Quando os dois querem receber, temos a chamada ligação covalente, co de compartilhar. Então esse par de elétrons aqui vai ser compartilhado por eles. Ou seja, um vai unir um elétron com o elétron do outro. Esse par formado vai pertencer a ambos. Então o oxigênio agora vai contar com mais um elétron
e o hidrogênio vai contar com mais um elétron. O que vai acontecer? O hidrogênio vai ficar satisfeito, enquanto que o oxigênio ainda vai querer mais um elétron, né? Olha só a ligação como é que vai ficar. Nós teremos aqui o par eletrônico mais perto de hidrogênio. Não é no meio do caminho, não é, porque existe uma coisa chamada eletronegatividade, né? Essa fila aqui. Quem está mais perto do flúor é mais eletronegativo. Quem está mais distante é menos eletronegativo. O que a gente verifica? A eletronegatividade é a força com que um átomo puxa elétrons para ele. Como é que você vai decorar isso? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Pronto, decorou. Volta aqui. Sempre coloque o par de elétrons perto de quem é mais eletronegativo. Olha lá. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o hidrogênio? Lógico que é o oxigênio que está lá em cima, lá perto do flúor. Voltando. O mesmo ocorre do outro lado da molécula, quando chega o segundo hidrogênio. Então chegou um hidrogênio aqui, fez a ligação e o oxigênio ainda quer mais um elétron. Agora sim, temos formada a molécula de água. Repare que o oxigênio, ele fica com 8 elétrons e cada hidrogênio fica com 2 elétrons. Porque na hora da contagem, o par você vai contar para ambos os átomos envolvidos. Ah, mas não ficou mais perto do oxigênio? A ligação é polarizada, mas continua sendo um compartilhamento, ok? Você então vai representar agora isso na fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, cada par ligante, cada ligação química que foi feita, é representada por um traço. Veja o traço novamente perto do oxigênio, é assim que tem que ser. Aí é que tá. Você vai ver o seguinte. Eu já coloquei aqui o formato da molécula, mas você não sabe. O que eu fiz para conseguir descobrir aqui que a água é desse jeito e não linear? Olha, você pega aí na sua casa bexigas, tá? Para cada par de elétrons, amarra uma bexiga. Para cada par ligante, que são essas ligações, e não ligantes. Nós temos aqui então 4 bexigas, tá bom? Amarra 4 bexigas. Como é que as bexigas vão ficar? Verifica. Aqui você vai verificar como vão ficar suas bexigas, certo? Suas bexigas elas vão cair dessa maneira, formando aí um pé de galinha. Se a gente pensar agora só nas ligações químicas entre os átomos, que são só esses 2 pauzinhos aqui do pé de galinha, então a gente vai obter a geometria da molécula. Veja só, os elétrons interferem na geometria da molécula, mesmo aqueles que não estão fazendo ligação química. Porque os elétrons são negativos, então cada par de elétrons quer se afastar o máximo possível do outro. Os dois são negativos, certo? Cargas iguais se repelem. Então, imagina aqui, as 4 bexigas representam 4 pares de elétrons. Então, são 4 bexigas negativas, elas tentam se afastar ao máximo umas das outras. As bexigas, elas não estão aí, elas estão aí representando os pares de elétrons e elas também procuram se afastar ao máximo. Então dá direitinho para você verificar. Mas se lembre, com as bexigas você obtém a geometria dos elétrons. A partir do momento que você olha sem estourar as bexigas, porque daí cadê os elétrons, né? Eles vão deixar de interferir, eles estão aí interferindo na molécula. Você vai deixar de considerar, você vai olhar nas suas bexigas aí apenas para aquela parte que são ligações químicas. Faz até um desenho aí e você vai ver então que a água tem este formato. Veja só, um ângulo. Por isso ela é considerada uma molécula angular. E isso vai ser muito importante para a gente poder verificar se uma molécula é polar ou não. Você só vai ter que acrescentar aqui o conhecimento de vetores. Se você ainda não conhece, tem aí um outro vídeo sobre isso, tá?
A partir do momento que você sabe geometria molecular e sabe vetores, você consegue dizer para qualquer molécula se ela é polar ou apolar. Sabe onde vai ser importante isso? Na hora de verificar a solubilidade da substância. Sabe por quê? Porque a solubilidade tem uma regra geral que diz o seguinte: moléculas polares dissolvem em moléculas polares e moléculas apolares dissolvem em moléculas apolares. Lógico que é uma regra geral, tá? Se você quiser saber direitinho a solubilidade, há tabelas de solubilidade, certo? Na fisicoquímica a gente estuda isso de maneira mais profunda, mas a regra geral é essa. Por que o açúcar dissolve na água? Porque a água é polar e o açúcar também é polar. Por que o óleo não dissolve na água? Porque o óleo é apolar e a água é polar. Então, é semelhante que dissolve em semelhante. Eu só vou mostrar para você uma coisa aqui. Uma maneira de verificar se é polar, mesmo sem precisar de vetores. Repare, uma vez que você definiu a geometria da molécula, você consegue nitidamente perceber, isso nem todas as moléculas você vai conseguir perceber sem o uso dos vetores, mas aqui você percebe claramente, os elétrons não estão mais para um lado da molécula do que para o outro. Você percebe que o trecho de baixo aqui dos hidrogênios fica com ausência de elétrons, enquanto lá perto do oxigênio os elétrons ficam. É como se ele fosse o bicheiro e está lá a mulherada tudo perto dele, e os hidrogênios, olha lá, eles ficam lá isolados lá no canto deles, certo? Então, olha só, dá para perceber claramente que os elétrons eles ficam lá tudo perto do oxigênio e os hidrogênios ficam com ausência de elétrons, ficam sozinhos. Isso é uma molécula polar, uma molécula que tem um polo cheio de elétrons e um polo com ausência de elétrons, um polo negativo e um polo positivo. É por isso que a água é polar, ok? Então a gente vê mais sobre isso no vídeo sobre determinação de polaridade com o uso de vetores.